da votação, senhor presidente. Como voto PL? Como voto PSD? Senhor presidente, eu vejo a esquerda falar aí em trabalhador, defender trabalhador, nunca trabalharam. A prova disso é o próprio Lula que cortou a porra do dedo dele, para não trabalhar. Imagine se ele tivesse os 10 dedos. Deve ser você que trabalha, deve ser você que trabalha. Deve ser você que trabalha. Eu peço... Deputado Herder Mauro, eu peço que Vossa Excelência não entre em obstrução, senão eu estou ferrado. Eu peço que Vossa Excelência não entre em obstrução, senão eu estou ferrado aqui na mesa. Pessoal, eu peço ordem. Vou devolver. Eu peço ordem. Retoma a palavra ao deputado Herder Mauro, mais uma vez fazendo um apelo para que ele não entre em uma obstrução. Já? Mais um minuto para ele, presidente. O tempo não está correndo ali, senhor presidente. Ô, deputado Valente, por favor. Pode falar, deputado. Eu estava falando que o Lula cortou o dedo dele para não trabalhar. Então vem essa esquerda falar em trabalhador, roubaram esse país. O nosso voto vai ser não nas 4 votações. Nós não vamos aceitar essa esquerda covarde que sabia que a Previdência ia implodir e não fizeram nada. Bolsonaro está fazendo as reformas para que o jovem possa receber a aposentadoria dele, para quem está no mercado de trabalho possa receber a aposentadoria dele, e para quem está recebendo seja o covarde com vocês mesmo e não com o povo brasileiro. O voto é não. Nem ele acredita no que fala. Como voto MDB? Como voto PSB? Como voto PSB? Desculpa, o PMDB, só um pouquinho, deputado Bira. O voto do PP no painel, por favor, senhor presidente. PP não, PMDB não. Como voto PSB? Presidente, não há outra forma de votar que não seja pelo adiamento dessa votação, mas nós vamos seguir aqui em obstrução, porque entendemos que essa noite ela está trazendo um enorme prejuízo para os trabalhadores e as trabalhadoras, e mais do que isso, um prejuízo à democracia, porque nós poderíamos fazer essa discussão com toda a tranquilidade do mundo, como vinha sendo conduzida até o... De uma forma livre aqui dentro do plenário. Eu passo a palavra como voto PSD. Cadê o PSL? Senhor presidente, o Brasil, a família brasileira sabe o que é a vida de um policial na rua e o que ele passa na rua. A profissão do policial é a mais estressante no mundo e principalmente nesse país em que nós vivemos. É a profissão que mais morre, tanto em combate como também morre sendo executado na rua. O policial é o para-choque do Estado e da família na rua para defender o cidadão de bem. O policial, senhor presidente, é quem defende a família. O policial, só no ano, nós tivemos em 2017 500 policiais, que é a média que morre por ano. O presidente Bolsonaro, que é sim a favor das polícias, reconhece isso. Por isso eu quero apelar a todos vocês, policiais. Vamos apoiar o destaque 40, porque os policiais que têm a profissão mais estressante não podem, com 60 anos de idade, pular muro, trocar tiro com bandidos de bicho. Vamos apoiar o destaque 40. Vota sim, senhor presidente. Como vota... Montar a empresa? Como vota... Segurança, mas... PSD, PMDB... PSD, senhor presidente. Você tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu espero que a gente termine a reunião como começamos, num clima Volte o meu tempo, de respeito e tolerância entre nós. Nunca faltei com respeito com ninguém aqui, senhor presidente. Mas quero dizer o seguinte, eu ouvi aqui deputados do PT falar que não destruíram o país, que não roubaram o país, que tinha tudo. Engraçado. Quase 2 décadas esse PT só fez dar esmola para o povo e tornou esse povo submisso a ele.
só fez implantar nas escolas de nossas crianças ideologia de gênero, sexo, inclusive liberação de drogas. Criou a maior organização criminosa nesse país. Criou a maior organização criminosa. Por favor, senhor presidente. Deputado Helder, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. A essa altura do campeonato... Não vou aceitar, senhor presidente. Não vou aceitar. Então, eu vou pedir que Vossa Excelência encaminhe em 1 minuto, e se puder providenciar a delegação, depois eu concedo tempo de liderança para Vossa Excelência. Pode ser? Eu peço desculpas pela deselegância, apenas para eu não abrir um precedente. Eu peço desculpas pelo descuido, que eu achei que a delegação já estaria. Enfim, o PSC encaminha favoravelmente ao relatório, com muita convicção, com muita certeza do que está fazendo um bem para o Brasil. Eu insisto que essa reforma é sim em defesa dos mais pobres. Sem esta reforma, o país não tem como fechar as contas, vai aumentar o seu endividamento, vai gerar desconfiança no mercado, vai levar a um aumento também dos juros, obviamente, e o passo seguinte é imprimir dinheiro para honrar os títulos que serão emitidos, já que nós estamos com um endividamento de mais de 70% do PIB. Portanto, a reforma é para dar sustentabilidade ao sistema. A reforma é para garantir o direito efetivo dos mais pobres aos benefícios e à aposentadoria. O resto é ficção, é populismo. Coisas que nunca foram enfrentadas estão sendo enfrentadas nesta reforma, que deveriam ter sido feitas há muito tempo, e os homens que estão nessa legislatura estão tendo a coragem de enfrentar. Eu parabenizo o relator, os deputados, o presidente Rodrigo Maia, que é sim um aliado dessa reforma, e a todos os deputados que têm a disposição de votar e pensar o Brasil em longo prazo. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Como voto cidadania. Agregar o tempo de... Preferiu liminar. Portanto, eu respeito, mas indefiro a questão de ordem de Vossa Excelência e passo a questão de ordem do deputado Felipe Barros. Senhor presidente. Claro, Vossa Excelência tem direito regimental ao recurso. Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, bom dia. Senhor presidente, minha questão de ordem é com base no artigo 164, inciso 2º, do nosso regimento interno. Veja só, o plenário dessa comissão acaba de deliberar, nós votamos a inversão. Ou seja, o plenário quer votar a PEC. Nós votamos a inversão, de modo que a gente jogou para depois a ato e expediente, e o plenário se manifesta no seguinte sentido: queremos votar a PEC. Está sob a mesa um requerimento de retirada. Com base no artigo 164, inciso 2º, senhor presidente, queria que Vossa Excelência declare que esse requerimento de retirada está prejudicado, porque o plenário já se manifestou. O plenário disse: nós queremos votar. Não faz sentido, então, que a gente vote mais uma vez uma retirada de pauta. Há um contrassenso aí. O plenário disse: nós queremos votar, tanto é que estamos invertendo a pauta. É a mesma lógica que nós utilizamos nessa casa, com precedentes pacíficos, inclusive, quando nós rejeitamos uma retirada, os adiamentos ficam prejudicados. Então, nesse momento, senhor presidente, com base no 164, inciso 2º, nós solicitamos que Vossa Excelência declare que foi prejudicado o requerimento de retirada de pauta, uma vez que o plenário já se manifestou dizendo: nós queremos votar a PEC. Essa é a questão de ordem. Deputado, nós entendemos a... Por isso, defendo a retirada de pauta em nome do deputado Henrique Fontana, que não pode defendê-la, mas que fiz honrosamente em seu nome. Obrigado, deputada. Com a palavra o deputado Felipe Barros. Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, obviamente que somos contra a retirada, porque entendemos que o plenário já se manifestou. Nós já se manifestamos, nós queremos votar a PEC e os seus destaques. Nós queremos trabalhar pelo Brasil, trabalhar pela nossa nação que foi destruída nos últimos anos. E é por isso que nós dizemos que não há nada mais urgente no nosso país do que a aprovação da PEC e da nova Previdência. É importante que a gente comece, e hoje é um dia histórico, que a gente comece a reconstruir economicamente o nosso país. O futuro do Brasil está nas nossas mãos. O Brasil foi entregado aos tubarões que foram ditos anteriormente. Esses tubarões simplesmente
destruíram, acabaram com a esperança e com o futuro do povo brasileiro. É urgente que a gente vote essa PEC, é por isso que eu também não vou usar o tempo todo, porque estamos aqui para trabalhar. Se for preciso, ficaremos até de madrugada. Senhor presidente, é não ao requerimento de retirada de pauta. Nós queremos votar. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Fred Costa. Eu não estou vendo, desculpa. Pois não, deputado Fred. Primeiro... Ok, calma. Deputado Felipe Barros, Vossa Excelência tem a palavra pela liderança do PSL, pelo tempo de 7 minutos. Senhor presidente, o governo não gera riqueza. Mas ele tem que resolver política também, não é só... O governo não gera riqueza, senhor presidente. Assim como o Estado não gera emprego. São pessoas que geram riqueza e são pessoas que geram empregos. É por isso que é falsa a ideia que é o Estado pagando ou deixando de pagar com a Previdência Social. Parafraseando Thatcher, não existe dinheiro público, o que existe é dinheiro do pagador de imposto. Pois bem, hoje nós temos um sistema previdenciário que nada mais é do que uma pirâmide. Um sistema que este sim, o sistema atual, gera desigualdade, gera privilégios, gera pobreza. Não é possível que a gente continue dos gastos primários da União, gastando 58% do dinheiro do pagador de imposto brasileiro com previdência, enquanto gastamos irrisórios, deputado Samuel Moreira, irrisórios 17% do dinheiro arrecadado do suor do trabalhador brasileiro com educação e com saúde. Vejam só, 58% com previdência, 17% com educação e saúde. Mas se vocês acham que é ruim isso, vai piorar se não aprovarmos a nova Previdência. Em 2020, presidente Marcelo Ramos, esses 58% serão transformados em 70%. Ou seja, o dinheiro do trabalhador brasileiro que é arrecadado, 70% desse dinheiro vai ser para arcar com o sistema previdenciário atual, que é um sistema de pirâmide, que gera desigualdade, que gera pobreza. Enquanto isso, o gasto, os investimentos com educação e com saúde vão se estrangulando cada vez mais. Vão se estrangulando. Nós temos, deputado Silvio Costa, algumas alternativas diante desse cenário. Ou diminuir os irrisórios 17% gasto com saúde e com educação, ou então uma outra possibilidade: imprimir dinheiro, inflação. População brasileira que nos ouve agora vai lembrar do período histórico do nosso país, em que de manhã a carne valia X e à noite a carne valia 10x. É isso que alguns aqui querem. Apostam no quanto pior, melhor. Essa é a reforma do Brasil. Nós temos uma terceira hipótese, senhores parlamentares, que é fazer uma nova previdência. Eu mostrei aqui nos trabalhos dessa reunião que todos os países desenvolvidos no mundo seguem basicamente as mesmas regras, ministro Onyx Lorenzoni, seguem as mesmas regras nas suas leis de aposentadoria. Só o Brasil que destoa desses países. Todos os ex-presidentes fizeram reformas da Previdência, mas foram reformas populistas. Foram reformas
empurrando com a barriga o problema. Mas hoje chegou o momento em que nós temos a oportunidade em nossas mãos de solucionar o problema, de protocolar, de votarmos uma nova Previdência. Desde que eu nasci, deputado Samuel Moreira, e nasci em 91, sou um pouco mais jovem que Vossa Excelência, eu ouço falar que o Brasil é o país do futuro. E esse futuro nunca chega. Mas eu afirmo para todos aqui, chegou. Nós estamos reconstruindo o que foi completamente destruído nos últimos anos. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vimos a população sair às ruas e defender reformas que a princípio são impopulares, como a reforma previdenciária. É por isso que o voto do PSL, bem como o voto dos partidos que estão votando sim, é o voto das milhões de vozes que foram às ruas nos últimos dias se manifestar pela Previdência. Temos que parar de ser egoístas, hipócritas e pensar nas próximas gerações. Temos que pensar sim na justiça social, privilégios, acabar com os privilégios. Desse restante do tempo que me sobra, senhores parlamentares, eu tenho aqui que parabenizar nosso ministro Paulo Guedes pelo trabalho hercúleo que vem fazendo de reconstrução econômica do nosso país. Parabenizar o presidente Luciano Bivar, delegado Valdir, Joyce, Vitor Hugo, Frota, que foi o nosso coordenador. Parabenizar o presidente Marcelo Ramos, Samuel Moreira, nosso relator, Silvio Costa Filho, vice. Parabenizar também o empenho do presidente dessa casa, deputado Rodrigo Maia. Agradecer a todos os partidos que, através do diálogo, estão votando sim pela nova Previdência. E aqui, senhor presidente, deixar um recado. Nós do PSL, o partido do presidente da República, o presidente que teve a coragem de apresentar uma nova Previdência. Uma Previdência, inclusive, que foi, obviamente, rediscutida e feito um consenso através do relatório do deputado Samuel Moreira. Nós temos que parabenizar o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela coragem de enfrentar esse tema. E para finalizar, senhor presidente, é lamentável vermos grandes corporações aqui fora que querem manter os seus privilégios, manter aquilo que irá acabar com a nova Previdência, que vai gerar mais emprego, que vai favorecer o pobre e que vai ajudar na reconstrução de uma economia melhor para o nosso país. Sim, a nova Previdência. Obrigado, deputado Felipe Barros. Está encerrada a votação. Esse país pelo povo brasileiro. Como voto PSL. Alô. Senhor presidente, nós não aceitaremos discursos hipócritas e populistas de gente que nunca defendeu a segurança pública, querendo confundir as pessoas que estão assistindo a nossa reunião, porque a defesa da segurança pública não pode, deputado Samuel Moreira, ser confundida com a defesa de Previdência Social. Não pode ser confundido a defesa da segurança pública com defesa de Previdência Social. São coisas distintas. E outra coisa, nós tiramos, senhor presidente. Deputado Veras, há um tempinho atrás, Vossa Excelência me pediu que controlasse os outros e eu controlei. Agora eu peço que controle Vossa Excelência. Eu peço desculpa, senhor presidente. É porque falam em demagogia, mas... Vamos lá. Pessoal, vamos lá. É difícil a gente fazer o julgamento de um lado ou de outro, né? Todo mundo tem razão aqui, então vamos ter paciência. Defesa da segurança... Eu peço que reponha 30 segundos. Defesa da segurança pública é a defesa de estrutura para que os policiais possam trabalhar, defesa de que eles tenham respaldo jurídico, respaldo legal, para que eles possam atuar contra a bandidagem. Então não venha com esse discurso demagógico de que a defesa da segurança pública se confunde com a defesa e o debate sobre Previdência Social. E tem outra coisa, nós tiramos estados e municípios da Previdência Social. Não faz sentido algum nós incluirmos agora guardas municipais. Um outro argumento, artigo 144, a emenda é inconstitucional, uma vez que no artigo 144 da Constituição dispõe quem são os agentes de segurança. E a emenda traz oficiais. Para finalizar, traz outras categorias que não as do 144. Vota o PSL.
PSL, Vossa Excelência, deputado Felipe. Do PSL. Alô. Senhor presidente, o PSL tem um compromisso com o povo que foi às ruas e que exige a reforma previdenciária do ministro Paulo Guedes de economia de R$1 trilhão. O PSL não irá votar nenhum destaque que reduza a economia prevista pelo relator, deputado Samuel Moreira. É muito engraçado, nós vemos quem nunca defendeu segurança pública, quem sempre defendeu que a polícia é fascista, quem defendia a marcha contra a PM, desarmamento, quem estava terça-feira aqui batendo no ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, agora dizendo que defende a segurança pública. Não defendem. O PSL não irá votar nenhum destaque que reduza a economia prevista. Por isso, o PSL orienta voto não. PSL vota não, como voto MDB.